Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar aqui sobre ácido hialurônico no joelho, infiltrações de ácido hialurônico no joelho, a conhecida viscossuplementação, também chamadas de infiltrações, como a gente acabou de dizer. Então, por que e para qual paciente que a gente deve indicar esse procedimento? Quem vai se beneficiar com a injeção de ácido hialurônico no joelho? Então, essa infiltração, a gente injeta diretamente no líquido articular uma substância que é produzida pelo nosso próprio joelho, que é o ácido hialurônico. Atualmente, a gente foca em injetar esse ácido hialurônico de alto peso molecular, que ele é lentamente absorvido pelo nosso corpo e ele fica mais tempo dentro da articulação. Esse ácido hialurônico ele também estimula as células do nosso próprio joelho a produzirem mais ácido hialurônico. E com isso, a nossa articulação fica com um ambiente mais saudável. Tá? Qual a função do ácido hialurônico? Então, ele tem duas principais funções. Tá? Primeiro, é a lubrificação. Ele faz o deslizar dos ossos e das estruturas intraarticulares ocorrerem de uma forma mais lubrificada. Alguns pacientes falam uma analogia bem fácil de entender, que seria uma troca de óleo, ou uma injeção de óleo no joelho, mas existe uma certa similaridade nesse sentido. E a outra principal ação dele é a viscosidade, tá? Ele é uma estrutura viscoelástica. E qual é essa propriedade? O que significa isso, né? O que significa essa viscoelasticidade? Significa o seguinte, que ele é uma estrutura que quando você põe pressão no ácido hialurônico, ele se enrijece e funciona como se fosse uma almofada, uma estrutura mais rígida, ou como se fosse um gel mais rígido. Então ele fica mais rígido e melhora a absorção também de impactos e de desgaste dessa articulação. E quando você não tem pressão, você tem somente um movimento sem pressão, ele fica bem fluido e aí ele ajuda na lubrificação. Então isso que seria essa viscoelasticidade. Então essa é uma propriedade super importante desse líquido, né? Desse gel, né? que é o ácido hialurônico, para melhorar as funções de quem já tem desgaste no joelho. Tá? E a gente observa que até mesmo pacientes que tenham às vezes um desgaste leve na cartilagem melhoram a sua função e a sua dor e conseguem aí realizar o tratamento que é mais preconizado para o tratamento de quem tem lesão na cartilagem, lesão articular, que é o fortalecimento da musculatura ao redor do joelho, tá? Que é o principal quadríceps, a parte interna do joelho, que é o vasto medial oblíquo, os músculos do quadril, como abdutores, rotadores externos do quadril também. Então, ele atua realizando essa melhora na lubrificação da articulação do joelho com essa propriedade viscoelástica. Como é realizado essa terapia, esse tratamento, né? Esse tratamento é um tratamento que é realizado através de uma agulha, tá? Então, uma agulha pequena, na qual a gente utiliza somente uma agulha para fazer esse procedimento. A gente faz uma limpeza exaustiva ali do joelho do paciente, com o mesmo material que a gente usa em cirurgia. A gente usa uma clorexidina desgermante, que é uma espécie de sabão. A gente limpa bastante o joelho, a coxa e a canela do paciente, a região da perna. Depois de limpar, a gente passa uma substância alcoólica, a mesma que a gente usa também em cirurgia, tá? E a gente esteriliza aquela região. Com luvas estéreis, a gente pega uma seringa também estéril, com anestésico, a gente usa o anestésico local e faz uma infiltração desse anestésico desde a pele até a região da cápsula do joelho. E aí o trajeto já fica todo anestesiado e dali o paciente praticamente não sente mais dor nenhuma. Ele sente nessa hora da agulhada, ele sente um certo arder, um incômodo que é considerado leve pela grande maioria dos pacientes. E depois a gente vai com a nossa seringa do ácido hialurônico e faz a infiltração dessa medicação dentro da cápsula articular. E é um procedimento feito relativamente simples. Esse preparo todo dura em torno de 20 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em torno de 20 minutos.
E depois de fazer essa infiltração, a gente faz uns 50 ciclos de flexo-extensão no joelho para ajudar esse líquido que entrou num ponto específico a se espalhar por toda a articulação do joelho. A gente orienta os nossos pacientes a manter essas repetições de 50 vezes por 3 dias consecutivos, 3 vezes ao dia, tá? E também fazer massagem nesse local que foi aplicado a medicação. A nossa orientação, baseada em estudos científicos, é dos pacientes ficarem as primeiras 24 horas no repouso total. Eles ficam dentro de casa, a gente orienta a ficar dentro de casa, cama, banheiro e cozinha, que a gente fala, o paciente ficar quietinho mesmo, primeiras 24 horas. As outras 48 horas no repouso relativo, já pode sair de casa, mas no máximo ir até uma padaria, não andar muito, evitar longos trajetos, ficar mais quieto ainda, ou seja, os outros 2 dias. A partir do 3º dia, vida normal, sem atividade física. Depois do 7º dia, pode voltar até para a atividade física que fizer, padrão ou que quiser fazer, para voltar às atividades de uma forma normal. Então, esse é o nosso protocolo de pós-infiltração de ácido hialurônico. É um protocolo baseado aí na literatura médica que a gente pesquisa e estuda. Então, os pacientes que a gente observa uma melhora, na grande maioria deles, aproximadamente 80% dos pacientes melhoram com esse tratamento. Alguns não melhoram e a gente tem outras opções de terapias infiltrativas. A gente tem utilizado com uma certa frequência o tratamento com a proloterapia, que é uma terapia também bem interessante, que é apesar de bastante antiga, pouco conhecida ainda na área médica, não é muito falada, ultimamente vem sido falada muito. A gente está começando alguns trabalhos aí envolvendo essa área da avaliação da proloterapia, mas que é um campo também fértil, em que os pacientes têm melhorado bastante também, numa proporção similar ao que a gente observa com a utilização do ácido hialurônico. É também uma opção terapêutica interessante. E tá certo, pessoal? Então, esse nosso vídeo aqui sobre o ácido hialurônico, acredito que vocês tenham, eu espero que vocês tenham entendido bastante o que a gente explicou. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem comentar aqui nos comentários. Se você conhece alguém que tem dor no joelho e que você acha que pode ser uma boa esse paciente fazer uma infiltração do ácido hialurônico, comente aqui, marque aqui essa pessoa para se orientar mais e de repente estar procurando algum colega médico para fazer, tá? A gente está à disposição de vocês. Se vocês precisarem de alguma orientação, podem deixar aqui embaixo, a gente vai tentar responder assim que for possível. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, podem colocar também, vamos tentar fazer. E um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.